o audiobook do Pai Rico e Pai Pobre. Esse audiobook é muito bom, tá de graça lá no YouTube, então baixa pra vocês acompanharem, porque muda muito assim a forma de pensar. Ele já tá aí? Já tá aí. Ai, meu Deus, mentira. Já tá aí, o homem tá no jeito aqui. Mas nem deu tempo de falar sobre a PGR, o Supremo. Não, que o PGR e Supremo espera. Bota do Eu vou lado ficar aí. aqui só pra falar um oi pra ele, depois eu saio. Tá aqui, ó. Já tá envolvido aqui já. Nossa, não acredito. Tudo bom, ministro? Como é que tá, doutor Alessandro e doutora Cleide? Aí, gostei do doutor, hein? Excelentíssimo doutor. E aí, Neguinha, como é que a gente faz aqui? Bom, eu vou deixar você aqui, eu vou... Quiser ficar, fica, Cleide, eu não me incomodo. Eu vou acompanhar ali pra aqui compartilhar. A gente trabalha em equipe. Aqui, tipo... Mas, nossa, eu tô tão feliz que você tá aqui, que você veio dar uma palavra com a gente. O pessoal do canal ficou, assim, muito feliz. É isso aí. Eu que agradeço a oportunidade, pô. Muito obrigado por me convidar. Valeu, ministro. Ministro, antes de mais nada, eu quero agradecer de verdade o senhor, entendeu? E sei que a sua agenda é corrida. Tava falando aqui com os seus... Como é que fala? Eu sempre esqueço o nome dele. Com os seus assessores aqui. Eles falaram, não, ministro tá não sei o quê. Então eu quero dizer pro senhor aqui, muito obrigado de verdade mesmo. Sou um grande fã do senhor, entendeu? E avisar o senhor em que chão o senhor está pisando. Entendeu? Sei que Doutor Alessandro, antes de começarmos... Oi. Por que Vossa Excelência está me chamando de senhor? Boa! O senhor vê como é as coisas, né? Você pode me chamar de Abraão. Abraão. De Eibe, de você, ou tentar o impossível, que é falar pelo meu sobrenome. Vou chamar o senhor de Abraão, porque aliás, vou chamar o senhor de você, porque eu vi que nós temos quase a mesma idade. Eu tenho 40, o senhor deve ter o quê? Uns 43? Por aí, obrigado, né? Obrigado, cara. Você é político, hein, cara? Sou nada. Bom, é o seguinte, aqui eu quero falar pro senhor... Tenho quase 50. Vou fazer 50. O senhor está sendo assistido hoje, entendeu? O senhor vai ser acompanhado hoje pelo que a gente chama aqui da zona leste da internet, entendeu? Ô, louco. Aqui nós temos homens e mulheres... Mas aí é chique, aí deve ser Emerino Matarazzo, pô. Então... A zona leste aí pra você é Emerino Matarazzo. Eu sou cidade de Tiradentes. Tiradentes nada, eu acho que você deve ter pego umas 2 vezes o metrô só como experiência antropológica, só pra ver como é que é. Hoje mesmo estarei lá em Goianazes, daqui 2 horas. Ministro, eu sou um grande fã do senhor, principalmente porque o senhor bate... Vai continuar com o senhor, me chama de você. Você. Dado que você é da Zona Leste, eu vou falar da Moca ainda, Katsu, pô. E a Moca me chama tá de você, Katsu, tá vendo como é as coisas? Eu tô no Cambuci. Eu cresci na Moca. Katsu era uma das coisas que a gente falava quando pequeno. Entendeu? Ó, sou um grande fã seu, principalmente porque você bate naqueles que já bateram em mim um dia, certo? Então isso faz com que eu torça muito pelo senhor, rezo pelo senhor, entendeu? E assim, eu sou um cara trabalhador de verdade mesmo, pai de família, já apanhei, eu sei o que é o PT de verdade, muito mais do que o PT de Lava Jato, muito mais do que o PT de Petrolão. Eu sei o que é o PT na parte baixa aqui da coisa. Então, eu sei a influência e por isso eu admiro muito o senhor. Mas outro dia eu fiz um vídeo dizendo aqui o quanto eu era fã do senhor e eu sou fã de um jeito até certamente egoísta. Porque assim, pô, eu sou fã do cara que tá batendo nos caras que já bateram em mim. Então eu disse assim, ó, se eu tivesse que listar 10 coisas que Abe Weintraub fez nos últimos 1 ano e 3 meses, não é que o senhor está? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. O senhor pode listar para mim a capivara do que foi esse ano do senhor aí? Posso? Vamos lá. Vamos lá. A primeira coisa é tentar fazer a inflexão, tentar mudar o rumo do ensino no Brasil. Para começar, é o seguinte, não tinha que ser educação, tinha que ser ensino. Certo. Quem educa uma criança é o pai e a mãe dela. Eventualmente acontece tragédia da família ser totalmente disfuncional e não conseguir educar. Mas você pode ver, tá andando na rua, tem uma criança, ela tá fazendo birra, você fala, criança mal educada. Uhum. Culpa de quem? Dos pais, não é minha. Culpa não é da sociedade, a culpa é da família. Se não tem família, a sociedade vai, ajuda e resgata essa criança.
mas do modo geral, vamos falar assim, para mais de 90% das pessoas, é a família que educa, a escola ensina. Se nós pensarmos sempre no Estado grande, o que o Estado vai fazer pela gente? O Estado é tijolo, o Estado é essa parede, o Estado não faz nada. O que o Abrão, o que o Alessandro, o que nós vamos fazer para tirar o pé da lama? Bom, a primeira coisa é enfrentar quem nos colocou na lama e utiliza o escudo do Estado para manter a gente lá. Na área da educação isso foi gritante, porque o orçamento é bilionário, e na área de educação eu enfrento as três forças que dominaram o Brasil, desde a época do Fernando Henrique. Isso não começou com o PT. Eu sei que você é fã do PSDB, gosta até do governador Dória, aqui a gente vai ter uma certa discussão. Aqui é sem prudência e sem sofisticação aqui. Mas o que acontece? O Fernando Henrique começou esse movimento. Não começou com a Constituição de 1988, com um negócio chamado Nova República. E o que nós estamos vendo na Nova República é o resultado do que foi plantado lá atrás. É como uma máquina de café. Tantas vezes você colocar moedinha na máquina de café que tem no aeroporto, sabe? Tantas vezes vai sair café, não vai sair um churros da máquina de café. E o que a máquina de café foi feita? Para ter um Estado grande, com um Congresso forte, porém sem o ônus. Países que têm um Congresso forte, quando dá porcaria, você chama eleição geral de novo. Aqui não. Eles são parceiros, é que nem aquele folgado que você está num pé sujo comendo petisco, que aparece o folgado com um palito no meio dos dedos, petisca, come e se manda. Exatamente. Então eles estão junto na bagunça. Quando dá porcaria, eles não perdem o mandato dele, eles perdem só o presidente. Vamos empichar vamos chamar eleições gerais. Todo mundo volta para casa e a gente chama de novo eleição. Agora, o que acontece? Isso foi bolado lá atrás pelos luminares da esquerda, e aqui eu estou sendo sarcástico, que bolaram essa maravilha, que desde 88 entrega a mesma coisa. Ela entrega corrupção, ineficiência, impostos cada vez maiores, concentração de poder político e econômico. Você, desde 88, você está vendo, mas principalmente a partir do Fernando Henrique, e depois com uma política explícita do PT de criar os campeões nacionais. O que é o campeão nacional? É um oligopólio, um monopólio. Eu não vou dar aqui aula de microeconomia, eu dava aula de microeconomia. Mais-valia, que é do marxismo, não existe. Pode procurar, você não tem como comprovar que existe, não tem equação. O que existe? Existe um negócio chamado markup, que é o excedente do consumidor que você arranca. Por que você arranca? Porque você reduz a quantidade ofertada. Capitalismo, que é o que eu defendo, livre mercado, é padaria. O que é uma padaria? Mágica da padaria. Você está aí você tá na Zona Leste hoje ou não? Não, aqui eu tô no centro, tô no Cambuci, tô colado na Moca. Qualquer parte do Brasil, qualquer parte de uma cidade minimamente desenvolvida no Brasil, você vai ver a mágica da padaria. O que é a mágica da padaria? Você sai da sua casa e você anda 5 quarteirões para qualquer lado. E vai aparecer uma padaria que vai te oferecer uma fornada de pão francês quentinho, crocante, bom, por um preço ridículo. O padeiro está fazendo isso porque ele é bonzinho? Ele está fazendo isso porque ele quer lucro para a família dele. Exatamente. E por que dá certo? Por que o preço é tão baixo? Porque você tem a concorrência quase que perfeita. No Brasil todo mundo está correndo para fazer esse pãozinho. E na parte da farinha de trigo, eles não conseguiram fazer um monopólio ainda. O dia que a gente tiver a JBS do pão ou a Pão Brás, o pão vai ser quente, vai ser ruim, vai ser mofado e vai ser caro. E não vai sair na hora. O que aconteceu nesses anos todos, desde o Fernando Henrique? Para os amigos do rei, eles foram entregando os monopólios e oligopólios. Banco, energia, infraestrutura, os amigos do rei, tudo na tetinha. Proteína animal, frango, bife, papel e celulose, você vai listando, setor a setor da economia, eles foram entregando na mão desses grandes conglomerados, com empréstimo do BNDES
incentivo fiscal e o CAD, que é a Agência Antitrust. Tudo bem. Então, assim, isso foi construído. Esses empresários, que não são empresários, os americanos chamam eles de Baron Robbers, barões ladrões. Theodore Roosevelt, ele deu uma bica, desculpa o termo aqui, eu sei que é, deu uma bica no bumbum do John Rockefeller. John Rockefeller era um cara que fez isso, ele pegou todo o setor de petróleo e fez a Standard Oil. E ele tinha um monopólio e arrancava o couro. Aí olha como é sacana a nova república que foi criada por esses luminares, que o paradigma máximo dessa tigrada é o Fernando Henrique. Eles foram espremendo a economia, porque não começou ruim. Começou e eles foram aumentando a carga tributária, foram aumentando os monopólios e oligopólios, foram aumentando e inchando o tamanho do Estado. São 3 grupos que eu enfrento. Esses oligarcas, com as suas bancadas, eles têm bancadas lá no Congresso. Os corruptos, tem que enfrentar, aqui no MEC tem um orçamento grande, tem que bater, você chega e tem que... A bancada de um deles aí é aqueles que falam que a gente somos pela educação. É uma que fala todos pela felicidade das crianças pequenas. É aquela coisa, né? Você anda na rua, chega um cara e fala assim, você é mulher, eu sou muito macho. O que você pensa? Do nada, o cara fala, o que você pensa? O cara não é muito macho. Não é muito Quem macho. perguntou? Então aquele fala assim, eu me preocupo tanto com as criancinhas. Quem é esse cara? É o padre Lancelotti. Você é da Zona Leste? Você conhece a história do padre Lancelotti. Conhecemos bem aqui no Cambuci. Não é? Que gosta de passar hipoglose nos meninos da rua, não é isso? Para não ficar com assadura. Então, o que acontece? Tem que enfrentar a corrupção, esses oligarcas e a tigrada, o pessoal da ideologia. Tem gente que pertence a 2 grupos, é ideólogo e gosta de uma tetinha. Tem gente que é bilionária, é de esquerda e também gosta de um rocambole. Mas se você pegar, eu enfrento os 3 grupos. E por que esses 3 grupos trabalhando junto estão nos destruindo? Porque o empresário que tem um monopólio, esse barão ladrão que tem, esse oligarca que tem um monopólio, quando aumenta a carga tributária, ele reduz a quantidade ofertada e repassa o preço. E a taxa de lucro dele permanece igual. Pode crer. Ele nunca quebra. Ele nunca quebra. Ele nunca quebra. E se um dia ele tem um problema qualquer, ele tem um monte de contato aqui para pressionar que se libere verba, liquidez, dinheiro, etc e tal. Entendeu? Brasília é muito pior do que as pessoas imaginam, é muito pior. E é por isso que você, que já tem 40 anos você tem? Tenho 40. Você tem a percepção histórica, está cada vez mais difícil ter uma oficina mecânica, está cada vez mais difícil ter uma pizzaria, está cada vez mais difícil ter uma padaria, ter uma marcenaria, ter uma loja. Por quê? Porque os impostos vão subindo, a ineficiência da nova república vai piorando. Só que se você não tem o monopólio ou oligopólio, você não tem como repassar. E aí a sua margem de lucro, a sua vida fica sempre mais difícil. E o sonho qual é? Eu preciso ter um refresco, eu preciso virar funcionário público. Não dá para todo mundo ser funcionário público. Não, e hoje em dia nem tá valendo tanto a pena que em muitos estados estão quebrados. Já não paga mais, a estrutura faliu. E qual é agora o caminho dessa nova república? Transformar todo mundo em indigente. Todo mundo vai receber aí o Bolsa Família e acabou. E se você reclamar, a gente corta o seu Bolsa Família. E se você protestar, a gente cancela o seu WhatsApp. É assim, é gritante como o movimento está acontecendo. Como as nossas liberdades estão lutando. Então, aterrisei aqui no MEC. Primeira coisa é começar a limpar. Limpar o quê? A minha sala, o prédio, as estruturas. Mas começa a limpar depois. Desse jeito, até tipo assim, cargos menores, a coisa tava entranhada ou era só nos cargos superiores? Não. Da entrada do prédio até o topo, eu vou te dar um exemplo. Eu estava aqui sentado, primeiro dia meu, entrou um cara mal encarado, olhando feio, para servir. Era o copeiro, para servir água e café, mas olhando feio. Eu falei assim, cara esquisito, checa aí, dá uma checada. E eu entrei com 100 dias, né? Isso é o Vélez, o antecessor, ficou com esse cara durante 100 dias servindo água e café para ele.
era o líder da juventude pissolista, do Distrito Federal. Caraca! É isso, o primeiro dia meu aqui, meu telefone foi grampeado, cara. Vazou uma conversa que eu tive com o Nadalim, integral. Então, assim, você está cercado, sentado numa montanha. Eu, no meu dia a dia, com a minha família, eu não sou tão combativo. Uhum. Mas se você... Eu sei que não é o seu caso, lá na Ermelino Matarazzo, você nunca se meteu em confusão na rua, né? Não. Nunca teve um pessoal mais velho querendo bater em você. Ah, isso aí. Mas aquela coisa, quando te cercam, quando você é moleque, quando te cercam, a única coisa que você pode fazer é pegar um e dar rápido, bater rápido no cara, senão... Então, assim, você tem que ser combativo, senão você é engolido pela estrutura. A estrutura estava pronta para me devorar quando eu cheguei aqui. Que foi o que aconteceu com o Vélez, é um cara muito educado, muito simpático, muito... Mas, pô, foi engolido. E aí eu cheguei e comecei a colocar ordem na casa. Um dos projetos primeiros é rever todo o processo de ensino no Brasil. Uhum. Isso já está sendo revisto, já foi revisto, não é que está sendo. A primeira coisa foi soltar a nova Política Nacional de Alfabetização, para tirar o Paulo Freire, valorizar o professor do ensino fundamental. A gente conseguiu aqui manter o aumento de 12,8% para os professores do ensino fundamental. O que teve governador querendo vetar, a pressão para que o presidente vetasse, e governador de esquerda. Se eu te contar, não acredita. O cara ganha, para dar aula, 20 horas por semana, 2 pau, 1 pau e 800 por mês. O professor. Que segura na caneta do teu filho do lado e vai lá escrever e tal. E onde ia o dinheiro antes? Ia para os projetos, ia para professor universitário, que ganha muito mais do que isso, sem demérito, pode pagar bem. Mas a relação aluno-professor de uma universidade federal é 10 alunos por professor, é pouco. E quantas aulas por semana um professor tem que dar? Tem que dar 8 horas por semana. Isso é, 4 horas na tarde, 4 horas à noite e acabou. Então é uma estrutura muito cara. Quem paga por isso? Todos nós. Parte dessa estrutura foi aparelhada? Foi. E aí, não, mas o Abrão é muito combativo. Olha, há quantos anos você não vê as universidades e institutos federais sem fazer protesto? Verdade. Foi por causa do coronavírus, não foi não? Não foi não. Antes do coronavírus já estava pacificado. Não, isso é uma coisa que eu comentava sempre com a Cleide, que era o pessoal, o professor de esquerda, ele colocou os governos de esquerda lá e todo ano tinha protesto. Entendeu? Eu sempre falava, mas que esse povo não tá feliz, não foi eles que colocaram essa galera lá, e todo ano rolava protesto, entendeu? Então, a gente tem sempre que mostrar, olha, eu quero ajudar, eu não quero acabar com as federais, eu quero salvá-las, salvar a parte boa, só que tem que melhorar a performance, tem que melhorar o rendimento, tem muita coisa boa nas federais, muita coisa boa. Eu quero melhorar a performance. Ele está cortando as bolsas de estudo. Não, eu não cortei nenhuma. Pelo contrário, eu aumentei em 6 mil. Saiu de 82 para 88 mil. O que aconteceu? Cursos mal avaliados perderam. Como é que era antes? O que é um curso mal avaliado? Nota ruim. Todo ano você vê a produção, quantos se formam, produção acadêmica, quantas patentes, tudo isso. Então eu quero fazer um mestrado de graça. Isso é quem paga somos nós, nossos impostos. Certo. Não vou pagar nada para fazer um mestrado, doutorado numa federal. E ainda vou ganhar uma bolsa para pagar as minhas despesas pessoais. Quantos países fazem isso para mestrado? Quase nenhum. Para doutorado, poucos. A gente faz para mestrado e doutorado. Quantos? Eram 82, passei para 88 mil bolsas. O que houve? Cursos bem avaliados em áreas de interesse. Quais são as áreas de interesse? Medicina, engenharia, agronomia, coisas que o bom senso, qualquer um andando. O que você acha? O Brasil, nessa situação, precisamos gastar dando bolsas de antropologia e filosofia ou bolsa para medicina para estudar pandemia? Medicina. É isso que foi feito, aumentamos em 6 mil bolsas, isso já aconteceu. Como é que a gente aumentou? Cortando ineficiência. Não tinha critério nenhum antes. Não, eu recebia 30, eu quero receber 30 esse ano. Era esse o critério. Eu falei, não, mas você recebia 30, você não produz nada com isso. Não tinha ninguém para falar um porquê. Né? Por que você quer isso?
Alessandro, seguinte, toda vez que você fala não, você compra briga com alguém. Uhum. Eu tô aqui para comprar briga, para defender os interesses nossos aqui. Eu vim aqui para me dar mal, não vim aqui para me dar bem. O acidente de percurso é ter um cara aqui falando não. Porque o normal é você chegar aqui, acomodar e começar a olhar os contatos. Esse é o normal. Evita briga, faz amizades, facilita. Então, assim, desde de autorização de faculdades privadas e universidades privadas para funcionar, que não tinha um processo tão claro, entendeu? Quando não tem um processo tão claro, dá margem a ter gente beneficiada de uma forma, né, não ideal. Então as coisas que o senhor está conseguindo fazer não é porque o senhor está botando mais grana, é porque o senhor está tipo, arrumando a casa e vendo que tem espaço para colocar mais coisas. É tipo isso. Lógico. Uhum. A gente vai aumentar, eu acho que nos próximos 3 anos, alguma coisa como 30% o número total de vagas das federais. Sem colocar dinheiro. Sem colocar dinheiro. Só organizando. É mais ou menos o que está acontecendo com o Bolsa Família, que conseguiu dar 13º, só tirando quem era pilantra. Tipo isso. Assim, se você pegar, a gente está agora lançando, já saíram 40 mil vagas a mais de ensino técnico, não foi esse mês? Foi 40 mil esse mês. Uhum. A gente vai soltar, se eu não me engano, 240 mil. Esse mês ou no período? Perdão, até julho. Vai ser... Até junho. Vai 122 mil. Quanto a mais estamos aumentando o orçamento? Zerinho. Teve a grita, vai cortar dinheiro ano passado, vai cortar, não vou cortar. Deu uma crise, pegamos o país todo arrebentado. Foi. Pegamos o país todo arrebentado e vai cortar, não cortamos nada. Segura um pouco, gasta a partir de setembro. Em setembro a gente descontingencia. Foi feito. No final, a gente já tinha buscado eficiência, mandamos 250 milhões de reais a mais para as universidades que quiserem colocar painel fotovoltaico, terminar a obra. Começar não podia. Terminar as obras, colocar painel fotovoltaico. Então, assim, eu vim da iniciativa privada. O que eu sei fazer? Estímulo positivo, estímulo negativo e cobrar resultado. Com número, não é papo furado. Desde o começo, você pode ver, o pessoal grita e depois sai correndo, né? Não tem nada. Me meteram 90 processos na pessoa física. Fora a tentativa de impeachment? Na pessoa física, fora. Não, esses processos são uma pessoa. CPF meu, no meu CPFzinho. Eu tô ganhando todas. Uhum. Eu acho que tô com 6 abertos agora só. Então, assim, eles vêm com tudo para te dobrar. Estamos revisando o livro didático, tirando as loucuras que tinha no livro didático, já não tem mais. O Enem, por mais que eles reclamem, falem, não teve fraude, não teve roubo, não teve desvio, não teve gráfica mais cara do que deveria ter. E, em termos de problemas, teve problema? Teve. Teve um problema numa gráfica que imprimiu lá e trocou. Mas foi a menor quantidade de problemas da história. Me traz outro Enem e compara com esse último. Não fiquei... Compara com outro. Uhum. E qual vai ser o melhor Enem da história? O melhor Enem da história foi o do ano passado. Não falei que foi perfeito. Falei que os outros eram muito ruins. Tinha venda de gabarito antigamente. E era uma compara coisa com quase que normal. Compara com o outro. Qual vai ser o melhor? Vai ser o desse ano. Vai ser o desse ano. E novamente, Alessandro, o que está acontecendo? Desde que o PT saiu do poder, a esquerda tenta impedir que haja Enem. Na época do Temer, eles invadiram as escolas. O ano passado, tentaram gritando, metendo processo, tentando impedir de tudo. Não vai ter Enem, não vai ter Enem. Queimou a gráfica, vai ter Enem. Por quê? E esse ano, de novo, começaram a falar, não vai ter Enem. Porque se você tira o Enem, você pega um cara aí de 17 anos, 18 anos, que está em casa, não tem emprego, o que ele está fazendo? Ou ele está estudando para o Enem, ou é oficina do diabo. Exatamente. Não vai fazer nada que presta. Então a gente precisa sempre dar perspectiva para as pessoas, principalmente para os jovens. E quando você tira essa perspectiva falando não vai ter Enem, que é o que eles estão fazendo de novo esse ano, você deixa esse jovem ser facilmente cooptado pelo crime ou pelos movimentos sociais organizados. É isso que está em jogo.
Você vê, professor do ensino fundamental não está reclamando, recebeu aumento, como tinha sido prometido. Então a gente está entregando o resultado. Se você pegar as escolas cívico-militares, por que precisa de escola cívico-militar? Porque tem escola do ensino fundamental em lugar perigoso que a professora é ameaçada de morte pelo aluno de 9 anos. Não é exceção, você sabe disso. Com certeza. O cara chega para a professora, se isso não vai ficar assim, o bonde vai te pegar. Quem não sabe o que é bonde, né, é o pessoal, o movimento do tráfico vai te pegar. Então, assim, e às vezes não é blefe, não é papo da criança. Ele é enteado do traficante, a mãe namora com o traficante e tem ameaça mesmo. De novo, ele está falando sério. Mas o que falta para a gente ter escolas cívico-militares no Brasil todo? É só má vontade dos governadores ou o governo federal pode fazer alguma coisa para acelerar isso aí? Veja, eu acredito muito na liberdade. Eu sou contra obrigar os outros a fazer qualquer coisa. A escola cívico-militar é voluntária, para quem quiser. Quem é dono da escola estadual? O dono, quem é o responsável? O dono é o povo. Quem é o responsável, o tomador de decisão da escola estadual? O governador. E da escola municipal, o prefeito. Então eu preciso que o governador aceite a escola cívico-militar. O governador de esquerda não quer. O pessoal de esquerda não quer. A escola cívico-militar é a antítese do que a esquerda defende. Por quê? Porque ela resgata alguns valores que se perderam. Você entra na escola cívico-militar, é chocante. Não tem uma depredação, não tem uma parede pichada, não tem caso de violência, de briga de aluno com aluno. A única coisa que você olha e fala, o que é isso? O chão está todo riscadinho, com risca preta assim no chão. Só para esclarecer, a escola cívico-militar é aquela em que os policiais estão dentro da escola ou é aquela que é tipo do exército? Não, a escola militar do exército ela é muito cara, a gente não vai conseguir levar para o Brasil todo, porque é quase como se fosse um quartel. Certo. Ela é muito cara. Então é aquela onde o policial ele está dentro. São professores civis, mas eles têm que chegar de avental, cabelo preso, arrumado, banho tomado. Porque no Nordeste, no Nordeste a gente tem exemplos de escolas onde a PM que comanda a escola. Não comanda assim dentro de sala de aula e tal, mas só o fato dela estar dentro da escola, o fato dos alunos terem convivência dentro com eles já faz mudar da água pro vinho. Entendeu? A escola. Não, o que é a escola cívico-militar? Os alunos usam uniforme, isso é, chegam com uma roupa uniformizada, certo, padrão, andam em fila e toda essa parte de ensino, de técnica, de disciplina, é dos militares. Sejam eles das Forças Armadas ou da PM ou dos bombeiros, tem que ter um militar. Entendi. Que ele vai colocar padrão. Então a segurança, a disciplina, a gestão da escola, inclusive a gestão administrativa é do militar. A parte de ensino está na mão dos professores civis. Não muda nada. O ensino não muda. Vai mudar com o conteúdo que a gente já mudou aqui no MEC e está enviando nos livros didáticos e vai limpando. O sistema é tão robusto, isso daqui foi feito ao longo de mais de 25 anos. O livro didático ele é assinado por 3, 4 anos. Você pega o livro didático, está os anos que ele está valendo. Então, para mudar, você vai limpando a parte mais... E limpa. Não é em um ano que você desmonta uma máquina dessa. Então, o cívico-militar é isso. O aluno, ele tem uma disciplina que hoje desapareceu de uma parte da sociedade, que não conhece mais. Ele tem a segurança e os professores também. Você não tem caso de agressão. Veja, volta e meia morre. A gente está querendo fazer aqui o memorial do herói da educação, que são as pessoas que morrem dentro das escolas. Volta e meia tem professor assassinado dentro da escola. Você não escuta falar disso numa escola cívico-militar, porque você enquadra as crianças, mas não é um ambiente pesado. Se você chegar lá, é um ambiente super legal. As crianças adoram a escola cívico-militar. As pessoas gostam de segurança. É um ambiente fraternal. Eu sempre falo aqui no meu canal, eu por andar de skate também, então eu tenho muito contato com os jovens. Meu filho tem canal de skate, eu estou sempre aparecendo também. Eu sempre digo que o jovem, ele implora por disciplina.
Ele implora, ele quer te mostrar uma coisa nova que ele aprendeu, ele quer... basta ver pelos vídeos em que eu falo que os jovens têm que apertar a mão de outro homem como homem. Eu sempre faço essa brincadeira. Falo, aperta minha mão que nem homem. E aí o moleque, quando ele me encontra na rua um dia, pô, né, você não é um negão, tal. Quando ele aperta minha mão, ele até fala, tô apertando sua mão que nem homem. Eu faço isso com meu filho também. Você vê, é uma coisa que o moleque podia olhar e falar, nada a ver o que esse negão tá falando. Mas não, ele implora por isso. E aí que tá o problema. Se a gente não dá essa disciplina, o tráfico dá. O tráfico acaba dando a disciplina pra eles. Isso que é o problema central pra mim. Você matou a questão. São referências, são valores, são princípios. Então, o que nos faz estar aqui conversando? Na forma como a gente está conversando. Nós fomos informais, evidentemente a gente não é da turma empolada. Mas na conversa houve uma descontração que faz parte da cultura brasileira. O brasileiro historicamente não é empolado, não é pernóstico. O brasileiro é um cara mais descontraído. Mas houve respeito na conversa toda, o tempo inteiro. Isso daí, minha irmã, tá, não sei o que lá, pá, são valores de outro grupo que a gente não quer para os nossos futuros. Por quê? Porque não dá certo. Quais são os valores que a gente tem, estão amalgamados? Um deles é a Bíblia. Quem lê a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, vai encontrar um monte, mesmo quem nunca leu, vai falar, pô, mas isso está tão presente na nossa cultura. Exatamente. Porque está batendo e martelando, no caso do Velho Testamento, há 3.000 anos, e no caso do Novo, há 2.000 anos. São valores, os greco-romanos e judaico-cristãos. Esses são os valores primordiais do Ocidente. O greco-romano é a ciência, a lógica, é a razão. E o comportamento é judaico-cristão. A gente pensa como um greco-romano, racional, princípio, meio e fim, cientificamente, mas a gente tem valores judaico-cristãos. Né? Na Grécia ou em Roma, normal, vou pegar um garotinho de 10 anos para satisfazer meus desejos sexuais. Isso não é aceitável. No pensamento mágico também, olha, eu vou fazer o seu tratamento aqui do coronavírus com um banho de cachorro. Também não vou aceitar, porque é o pensamento mágico. Eu quero ser tratado pela ciência. Os dois estão sendo atacados pela esquerda. A Bíblia é atacada continuamente pela esquerda e a ciência é atacada pela esquerda. Ciência? Herbert Marcuse, que é da escola de Frankfurt, fala, a ciência é burguesa. Ou você escuta várias vezes, quando você começa a mostrar números para desenvolver um pensamento científico, olha, tal número, tal, tem que cancelar o Enem porque só vai privilegiar rico. Olha, nas federais, 70% que entra é só de escola pública, ninguém, inclusive tem cota para escola pública, ninguém para estar ali, não pode ter nunca ido para uma escola particular, e os 30% que restam, quase todos, é escola de mensalidade até R$1.000. Por isso que eu nunca defendi cobrar, porque ninguém vai pagar, não tem como pagar. Então essa visão é só rico que vai ser beneficiado, não, vão ser os pobres que vão ser prejudicados se a gente adiar o Enem. E aí você começa a mostrar números, olha, uma boa parte, 40%, já está formado, está fazendo de novo exame, não adianta adiar, vai adiar para quando, vai perder o ano. Então você começa a mostrar números e lógicas. O que a esquerda faz? Os números são frios. Ou eu já escutei também, a matemática está a serviço do capitalismo. Pô, a matemática está a serviço de quem sabe matemática. Exatamente. A matemática não tem a lado. Última. Tem, de quem sabe mais. Não, a matemática quer tirar o pé da lama? Conselho assim de coração para qualquer jovem que eu dou. Era professora, eu falava, quer tirar o pé da lama? Aprende matemática e estatística. Você sabendo matemática e sabendo estatística, você está armado para a vida, armado. Você não sabe, você vai ser... Eu falo pro meu filho, eu tenho 3 filhos, né, 19, 11 e 3 anos. O meu mais velho, ele cresceu ouvindo sempre a mesma coisa. Eu falava assim, Kaique, a diferença entre o lucro e o prejuízo é a velocidade com que você faz a conta. Entendeu? Perfeito. Então você nunca pode ser lerdo para fazer a conta, entendeu? Perfeito. E a última, mais engraçada de todas, a mais engraçada que é engraçada e trágica ao mesmo tempo.
Não, porque gênero, as crianças vão escolher depois, quando tiverem adulta, não tem isso, não sei o que lá. Calma aí. Se eu abrir um livro de biologia, só tem um gênero, que é o gênero humano. Exatamente. Você pode ser Homo sapiens ou Homo neanderthalis. Né? Só isso, não tem opção. Gênero, que é veja, é um movimento mundial de esquerda. Então, o gender, em inglês, virou gênero aqui. É tão global, é um movimento tão que é ridículo às vezes. Então, o gênero. Daí você começa, veja, eu não estou falando que o cara não pode ser homossexual, bissexual, não pode ser. A Rogéria, eu jamais seria agressivo com a Rogéria. Eu chamaria a Roberta Close de senhora, minha senhora, pois não, tal. Agora, falar que não existe diferença biológica entre homem e mulher é mentira. Que eu saiba da minha aula de biologia, a mulher é XX e homem é XY. Aí você começa a apresentar argumentos biológicos, que existem diferenças biológicas entre um homem e uma mulher. Vamos falar que aí o que acontece? Eles falam o seguinte, a biologia é opressora. A biologia é opressora? Pô! Então, assim, a gente mudou muito o material, o conteúdo a gente já mudou, apresentou o modelo da escola cívico-militar, porque hoje existe escola cívico-militar de diferentes padrões, pode ter até escola cívico-militar privada. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer um modelo, é tipo um selo de qualidade. Certo. Nós teremos as escolas federais cívico-militares, que vão ser modelos. A gente já está implantando esse ano as escolas. E com base nisso a gente vai aprimorar o modelo para chegar no mínimo que a gente consiga expandir no Brasil todo. Então, por exemplo, no nosso modelo atual, a gente tem 22 militares das Forças Armadas. Daria para fazer com menos? Acho que sim. Na periferia, eu prefiro, nessa primeira fase, correr o mínimo de risco possível, porque se eu tiver 100 casos de sucesso e um fracasso na escola cívico-militar, a Rede Globo vai fazer um seriado sobre o fracasso da escola cívico-militar. Exatamente. Então não tem margem para erro. Exatamente. Não posso matar o modelo, eu preciso sofisticar. Então eu acho que dá para fazer uma escola cívico-militar com 12 militares. Acho que dá. Agora, quando a gente vai universalizar, eu não tenho militar das Forças Armadas na reserva no Brasil todo. Para eu fazer no estado de São Paulo, né, estamos aqui falando de São Paulo, consigo fazer em Campinas, em São Paulo. Eu tenho 22 militares na cidade de São Paulo na reserva, tem que ser militar da reserva. Eu tenho 22 militares em Campinas, em Sorocaba, eu tenho em Santos. Mas você vê, Santos, eu já preciso juntar Santos e São Vicente. Senão não dá um número suficiente. Eu não tenho oficial das Forças Armadas para fazer a escola cívico-militar em Ribeirão Preto. Mas eu tenho, se for PM. PM aposentado na reserva, eu tenho no Brasil todo. Só que para eu fazer, eu preciso ter um modelo e eu preciso que o governador queira. Eu queria entender, acho que até um jeito, sei lá, na minha humilde opinião aqui, uma ideia. Eu estudei no Colégio República do Paraguai, colégio estadual, entendeu? Só que assim, eu estudei há 25 anos atrás. Eu terminei exatamente isso, porque eu terminei com 16 anos, há 24 anos atrás. E no República do Paraguai, por ser uma escola do Estado, era uma escola onde o professor entrava e a gente calava a boca. Era uma escola onde a aula passava inteira. Eu lembro até do professor Ananias, minha esposa estudou com ele também, que ele até falava que chupacana e assoviar não dá. E era um respeito muito grande por ele. Eu queria entender por que não se pode dar mais... como que eu vou dizer? Mais armas pro professor. Mesmo porque o professor na época tinha uma relação mais estreita. Por exemplo, ai de mim se um professor reclamasse pra minha mãe, falasse que eu respondia. Eu não podia chamar um professor de você. Por exemplo, eu chamar o senhor de senhor é simplesmente porque o senhor é mais velho que eu. Isso tá incrustado aqui. É eu brigar contra o meu cérebro. É tipo dizer que 2 mais 2 é 5. Porque minha mãe me colocou nesse rumo. Eu queria entender por que a gente não pode fazer, ou se dá pra fazer, sei lá, alguma coisa em que a gente dê mais poder pro professor. Como, por exemplo, o aluno é ruim, expulsa ele e já era, entendeu?
ou só encaminha, que se faça alguma coisa. Entendeu? É isso que eu queria entender também. Porque hoje parece que eles não têm poder. A gente perdeu uma parte da sociedade. Alessandro, a gente perdeu uma parte da sociedade. A gente ficou vendo novela que pregava as coisas mais absurdas do mundo. Uhum. A gente foi bombardeado por valores errados durante 30 anos. E gradualmente eles foram erodindo. Quando eu era moleque tinha lá a música lá do Cachimbo da Paz, né? Segura, puxa, passa. Há quantos anos se fala que maconha é legal? Que é bacana? Que não é tão prejudicial quanto o cigarro? Que não é verdade. Tem muito mais casos de esquizofrenia, dá um monte, muito mais doença maconha do que tabaco. Há quantos anos a gente escuta isso? Há quantos anos a gente escuta vítima social? Há quantos anos a gente escuta coitado? Pô, coitado é o pinto que nasceu pelado, meu. Sozinho, pelado e num dia de chuva. Esse que é o coitado. Uhum. Entendeu? Então, a vida é dura, é isso mesmo. Para tirar o pé da lama tem que correr. Saber matemática ajuda bastante. Ficar no coitadismo não vai te levar a lugar nenhum. Fumar maconha não é legal. Você tem que obedecer ao professor. E agora a gente precisa resgatar. Como é que você resgata? Primeiro falando, como exemplo, como modelo, como referência. E gradualmente ocupando. Ter coragem de falar, tá tudo errado, a nova república foi um crime cometido no Brasil. A forma como ela foi feita é um crime. Um crime. Eu pego muito pesado com os jovens que me assistem. Muito. Muito mesmo, muito. Por isso que a gente... Quer ver outro exemplo? O esforço que a gente está fazendo na leitura em família. A gente está fazendo um esforço grande com material, com livro, com tudo que você puder imaginar, que é o professor Nadalim, que a turma dele aqui da Secretaria de Alfabetização, está montando. Montou já, não é que está montando, já está pronto o programa. Por quê? Porque quem tem filho pequeno sabe, a classe média não é médico é rico. Classe média é marceneiro, mas marceneiro é classe média. É o que eu falo aqui também. O cara sempre fala, não, eu sou classe média. Não, o cara é rico. Uhum. Um juiz é rico. Um dono de uma padaria não é rico, mas é um empresário. Agora, o classe média é aquele cara que não precisa do Estado para prover o básico para ele. Ele se vira, ele mantém a família dele, tem um lugar para morar. Esse é o classe média. Todo mundo tem que ter um ofício. Exatamente. Eu tenho que ter um ofício. E as pessoas sabem quão importante é pegar um livrinho ou contar uma historinha para o filho na hora de dormir. Só contar uma historinha na hora de dormir 3 vezes por semana, não precisa nem ser todo dia. Tem uma série de estudos científicos que mostram 3 vezes por semana contar historinha na hora de dormir dá um impacto gigantesco no aprendizado ao longo da vida inteira dessa criança. E o que a gente está fazendo? Trazendo valores. Olha, você não precisa ter uma família, mas se você tiver, parabéns, é muito bom. A sociedade, para se manter, ela só se mantém entre gerações com família, com crianças funcionais, que têm um pingo de coragem para lutar pela liberdade. Segunda coisa, essas crianças, para poderem lutar pela liberdade, elas têm que ter um ofício. Porque senão, você não tem um ofício, o que você sabe fazer? Nada. Então você precisa ir para o Bolsa Esmola. E aí o Bolsa Esmola, você é um servo, você está preso. Você está rendido. Então, quando você briga, como você comentou, se você quisesse, se você não tivesse filho nenhum, tal, pô, bicho, tá tudo muito zoado, quer saber, eu vou pra praia aí, vou tomar água de coco e... Uhum. A mim eles não vão conseguir pegar. Por que você está lutando? Você está lutando porque seus filhos e netos não passem pelo que você passou. O que mais me revoltou não foi que o Zé Dirceu roubou, foi corrupto, condenado, etc. e tal. É que você vê que já está vindo uma turma nova, jovem, para quê? Para fazer a mesma coisa com os meus filhos, depois com os meus netos. E isso tem que acabar. A gente tem que ser livre, lutar pela liberdade o tempo inteiro, senão eles vão nos escravizar, eles vão nos prender, eles vão... E o pior de tudo... Eles não se cansam, né? Já reparou? Eles não se cansam.
Todo dia é uma nova, todo dia é uma... E assim, sabe o que mais me assusta, Alessandro? Eu estava falando isso já há um bom tempo. Depois do coronavírus, saiu um monstro do armário. O cara tá na loja dele, trabalhando, ele é algemado. Exatamente. Ele tem um ataque epilético, algemado, engasga porque tem um ataque epilético e o policial não solta. Meu, a gente viu um monte de corrupto não ser algemado. E algemaram o cara que estava dentro da loja dele, invadiram a loja dele, algemaram o cara porque ele estava trabalhando. Assim, é inacreditável. Agora estão falando que vão acabar com o nosso WhatsApp, vão acabar com a internet. Eles falam abertamente. Então isso me assusta, e o que o MEC vai fazer pela gente? O MEC não vai fazer nada, o MEC é tijolo. Uhum. O que o Abraão e o que o Alessandro, nós vamos fazer? Vamos lutar, vamos brigar. Como? Primeiro falando. Primeiro manifestando e falando, ó, tá tudo errado, tá muito ruim. O Brasil é o pior país em termos de alfabetização da América do Sul. Não é que o Brasil está pior do que a Finlândia. O Brasil está pior do que a Colômbia. Uhum. O Brasil está pior que o Peru. Então, quando a gente olha o cômputo geral, deu muito errado do ponto de vista da sociedade. Nós, brasileiros, da classe média alta para baixo, a gente se lascou. Quem se deu bem? Os oligarcas, políticos de esquerda e esses barões ladrões. Esses se deram bem para diabo. Eles também estão tudo junto. Eu comentei que teve um simpósio que eu comentei que a elite empresarial, financeira, está do lado dos comunistas socialistas. O pessoal deu risada, o pessoal, esse repórter, jornalista, não é? Diz um aí que não seja. Verdade. Ligado, desses grandões. Você começa a cavar na contra-ligação deles. Então o que acontece? Eu acho que se nós não lutarmos pela nossa liberdade, ninguém vai lutar. Se o cara, mas está difícil fazer o Enem. Sim, se você não se virar, não correr atrás, você não vai tirar o pé da lama. A gente precisa passar isso para as pessoas. Para você ter a sua liberdade... O que eu brigo muito, eu acho que está ajudando, eu ouço bastante pessoas isso, que é o seguinte, às vezes eu falo muito mais pro cara que tem a minha idade, pro cara que é um pouco mais velho, para ele cobrar dos jovens. Às vezes a gente... E cobrar e elogiar também. Porque, por exemplo, se a gente entrar num ônibus, ver aquele jovem sentado no banco amarelo, entendeu? E ver uma senhorinha entrar, a gente vai cobrar dele, ô moleque, levanta daí e tal... Mas tem aquele moleque que levanta sem cobrança. A gente tem que aprender também a dar os parabéns pra esse moleque também. Pra que ele se sinta parte da galera que tá certa. Entendeu? Eu cobro muito dos adultos também, entendeu? Eu acho que nós somos a maioria, a grande maioria. Uhum. Qual o problema? O problema é que a gente deixou a tigrada muito à vontade. E eles acham que eles têm direito adquirido. Eu tenho direito adquirido a ganhar 300 mil reais por mês do nada. Eu tenho direito adquirido a fazer todas as trapizombas do mundo. E a gente era o país do deixa disso. Uhum. Quando você ia para o confronto, deixa disso. E de repente eu estou sentindo que eu não estou mais sozinho. Que chega, deu. Então a gente está o quê? Nessa toada de criar um cidadão independente, o cara precisa saber ler e escrever bem. Então, investimento na pré-escola, no ensino fundamental, com técnica boa. A técnica atual é do Paulo Freire. Não dá certo. Uhum. Não dá certo. Tá provado. É só perguntar para qualquer moleque de quinta série, pedir para ele ler um texto. Aí você provou. Sabe o que está acontecendo, que é curioso? O aluno que está no ano certo da idade certa, ele está muito próximo da média europeia no Brasil. Uhum. Qual o problema? O problema é que ele é exceção. Então, quando você começa a ver, eles vão erodindo camadas da sociedade. O que a gente precisa fazer? Dar referências, apontar a direção e falar, ó, o caminho é por aqui. Mas precisa se falar, as pessoas têm que vir juntas, porque não vai... Eu não sou o Batman. Tem gente que fala assim, pô, tungaram a minha bolsa assistencial. Tem aluno pobre que recebe bolsa para fazer graduação.
me manda os documentos, faz um boletim de ocorrência. Eu tenho medo, pô. Daí fica difícil. Quer que eu pegue o meu Batmóvel, vá lá defender o cara? Tem pai e mãe que manda assim, o professor desenhou sexo na lousa, faz um boletim, documenta, faz um boletim de ocorrência, vai falar com o diretor da escola, com o secretário de ensino. Eu tenho medo de represárias, eu tenho filho pequeno, eu tenho 3 filhos também, pequeno, fui cercado em Santarém. Eu lembro disso daí. Então o que acontece? Eu topo ir pra briga, mas sozinho não dá, a pessoa tem que vir junto, brigar junto. Nesse sentido, se você pegar escola sem partido, a gente, durante anos, tentou fazer escola sem partido. A gente foi agora em todos os livros didáticos, tem a escola para todos. Uhum. Você tem direito a ter uma educação plural. É a escola de todos, perdão. Então tá lá, todos os direitos, você tem uma educação plural, ter liberdade de opinião política, liberdade de religião, você não pode ser hostilizado porque você tem opiniões diferentes. Quando for ensinar, você tem que ensinar 2 pontos de vista. E se o professor começar a doutrinar, aí tem todo um procedimento, já no livro didático, está escrito, todo o livro tem, que você tem que seguir para que isso não ir para o confronto direto. Primeiro conversa, os pais vão conversar com o professor, depois com o diretor, depois com o secretário, já documenta no MEC, já encaminha, tem call center aqui para receber ligação. Então, assim, gradualmente a gente vai arrumando. Estamos ampliando, de uma forma muito forte, que a gente já falou, o ensino técnico no Brasil. Por que o ensino técnico? Porque ele te dá um ofício. Você não vai ver um técnico de eletricidade, se bem que hoje em dia, com essa porcaria dessa quarentena, capaz até de ver. Mas você não vê encanador passando... Encanador bom não passa fome. Não passa fome, eu já falei isso tantas vezes. Pedreiro não passa fome, mecânico não passa fome. É impressionante. Se você tem um ofício, eu sei fazer o quê? Eu sei consertar, eu sei fazer alguma coisa, você não passa fome. Exatamente. Você pode ver, contador, faz graduação em quê? Em contabilidade. Você tirou o pé da lama. Você é contador formado, você nunca mais vai passar necessidade básica, não vai. Por quê? Porque você tem um ofício. O que você sabe fazer? Eu sei fazer uma análise sociológica da exploração. Pô, bicho, se não arrumar um emprego público, uma teta do Estado, que vem do nosso sangue, esse cara vai passar fome, porque nem motorista de Uber presta. Entendeu? E custa caro mandar um cara para fazer uma faculdade dessa, custa uma fortuna. Enquanto que eu, com um aluno desse, gastando, eu consigo botar pelo menos 15 alunos para fazer ensino técnico. Então, assim, tudo isso está sendo feito, está implementado e já está começando a aparecer e entregar resultado. Só que a Rede Globo não mostra, né? Para isso a gente está aqui. A imprensa dos blogs sujos, né? Assim que eles chamam. Eu tava falando pra Cleide hoje isso. Eles chamam a gente de blogs sujos. Ministro, é o seguinte. Aqui no canal do Negão a gente faz sempre separa 5 perguntinhas dos membros do canal do Negão. Então, para você que está assistindo a gente aí, aproveite e torne-se membro. Deixa eu falar, eu não queria interromper que vocês estavam tão concentrados, mas tem 6 mil pessoas acompanhando vocês. 6 mil, é o recorde do canal do Negão, ó. Você tirou um print? Não, eu vou tirar agora. Tira, porque eu quero esfregar isso na cara de todo mundo. O pessoal tá muito feliz em ouvir o ministro, não vou nem chamar de ministro, vou falar, vai entrar um Uber. Vai entrar um Uber. Vai entrar Uber, Von Trapp, de Abraão. O pessoal tá muito feliz em poder ter essa conversa, assim, o pessoal elogiou muito, falou essa conversa simples, sem aquela coisa muito complicada, sem muitas frases prontas e aqueles jargões que são muito usados. Exatamente. Então o pessoal tá muito feliz e muito... É isso, não tenho nem palavras para agradecer. Mas, Cleide, deixa eu comentar uma coisa. Isso que é importante. Esse pessoal que faz cara de conteúdo, dá aquela cruzada de perna que eu acho que incomoda. Eu não consigo cruzar a perna daquele jeito lá, né? Que eu acho que comprime um pouco. Esse pessoal que usa sapato sem meia, muitas vezes é aquela coisa de conteúdo mesmo. Quando você vai ver, não tem nada. Porque isso daqui, né? Estamos batendo papo e tal. Mas eu sou formado na USP, graduação na USP, tenho mestrado estrito sensu em finanças na FGV, eu tenho MBA internacional, estava até brincando lá, falando que eu sou racista porque os chineses, aqui ó, no meu MBA internacional, uma parte dele foi feito na Universidade Chinesa de Hong Kong. Eu fui o único ocidental
que os chineses da Universidade de Hong Kong se reuniram para dar um nome em mandarim. É uma homenagem que eles fizeram, tão próximo que eu fiquei dessa turma. Todos eles, pô, eu brincava com eles brincavam de volta. Pô, aqui ó, me deram o nome, daí todos os ocidentais queriam também. Wei Porã. E assim, então, é o tempo inteiro tentando te desconstruir. Por que eles tentam te desconstruir? Para te tornar pequeno, aquele cara que olha para você e fala assim, você não está à minha altura. Bicho, só que eu falo inglês melhor que essa tigrada toda. A minha formação é mais robusta que essa tigrada toda. Eu tenho experiência administrativa em grandes empresas, como executivo, melhor que essa tigrada toda. E não acharam uma nesga, uma vírgula na minha vida para falar um ai. Acharam um boletim do primeiro ano da faculdade na USP, que eu tinha arrebentado o braço. Se eu tivesse matado alguém, era menor de idade, eu era vítima social. Eu arrebentei o braço e não tinha como fazer a prova. E aí ficam falando, mas não acharam uma coisa errada que eu tenha feito. Então, essa simplicidade, que é o que me fascina na cultura brasileira, o que me dá tesão de estar aqui no Brasil, é a gente. Estamos batendo papo aqui, parece que a gente se conhece há quanto tempo. Exatamente. Não é? Não, mas isso acontece diariamente com a gente aqui, ministro. Entendeu? É normal pra gente isso, e eu acho que é isso que o povo quer ver. O povo não quer mais ver as pessoas que nem o senhor citou, o cara que usa sapato sem meia, entendeu? O cara que é o cara que bota farinha no feijão, entendeu? Que bota... Eu tenho. Cheia de palavras difíceis que as pessoas não entendem. Então, e é o que a gente tenta trazer aqui pro canal, é o que eu falo sempre. A gente tem um ferro velho aqui, né? Nosso quintal aqui é um ferro velho. Então, assim, a gente trabalha de manhã no ferro velho, a parte da tarde é YouTube, e aí a gente tenta trazer informação. É igual eu falei na live hoje, a gente geralmente tá aqui desmentindo coisas que a mídia fala, né? Quase todo dia a gente faz isso. Hoje mesmo eu separei pra pauta pra falar sobre o MEC. Inclusive, antes do senhor responder as perguntas aqui dos membros, o pessoal tá perguntando sobre o Enem e o SISU. Isso. E aí eu trouxe até uma pauta pra live de hoje falando, né, que esse ano nós teremos o Enem, né, já foi liberado, vai ter um projeto piloto para algumas provas online, né, para onde o MEC... O Enem digital, né? Enem digital, 100 mil. Para 100 mil pessoas que queiram fazer, em todos os estados vai ter pelo menos uma cidade, e é voluntário. Quem quiser fazer, até 100 mil pessoas queiram fazer, podem fazer o Enem digital. Isso vai facilitar até para sair o resultado, né? Porque se a gente tem tecnologia, tem que usar ao nosso favor. Então, e aí algumas pessoas de alguns movimentos falando que nós não devemos... vai prejudicar as pessoas pobres, mas, cara, é igual eu falei, eles pegam bandeiras que não são deles e saem vendendo e saem balançando e vendendo verdades de realidade que eles nem vivem. Exatamente. Entendeu? E isso que tá começando a incomodar as pessoas, de pessoas que pegam causas que não são delas e saem falando verdades que eles querem até impor. Então é isso que a gente luta aqui todo dia, é por um bate-papo, é falar mais de política, enfim. Eu vou parar que eu falo demais, tá? Isso me irrita demais. Isso me irrita demais. É gente que nunca pegou um trem. Nunca pegou um trem urbano, pô. Nunca pegou um trem urbano, não sabe que que existe troca de fluidos. Quando você pega um trem urbano na hora do rush, tem troca de fluidos. É uma loucura, é uma experiência assim sensorial. Eu falo sempre e funciona. Isso. E deixa eu te falar, o Alessandro ontem fez aqui na live uma máscara de meia, tava ensinando os inscritos dele a fazer uma máscara. Eles falam que eu sou o Júlio do Todo Mundo Odeia o Cris. A minha mãe A minha mãe é costureira, ela fez uma máscara linda pro Alessandro, sabe o que ele fez? O cara foi subir no ônibus, e agora aqui em São Paulo tá proibido. Se não tiver máscara, não entra no transporte público. E aí o motorista não deixou o cara entrar no ônibus, e aí ele falou assim... Cara, tô essa máscara aqui, a máscara que a minha mãe fez pra ele, e ele tava com a máscara de meia na cara, né? Meia. Aí ele falou assim, tô essa máscara aqui, vai pro seu trabalho. Aí como foi que o cara te respondeu? O cara só agradece? Só agradece. Deixa eu dar alguns recados aí que são importantes. Primeiro, o pessoal tem perguntado sobre o SISU, então deixa eu dar um furo aqui no seu canal. Agora vai virar um meme isso daí, ó. Deixa eu dar um furo pro negão. Isso, Maria. Deixa eu compartilhar. Vai ter SISU. Semana que vem saem as datas do SISU, do ProUni e do FIES. Semana que vem sai tudo, tá? Certo. E ninguém vai ser prejudicado. Ninguém vai ser prejudicado. A gente está fazendo tudo para justamente não prejudicar. Semana que vem tem todas as datas. Quanto ao Enem, a gente está
tentando manter o Enem na data atual, vou lutar para isso, e existem um monte de gente querendo que não tenha Enem para quebrar a expectativa. O cara está em casa desempregado, não vai ter Enem, né, é a oficina do diabo, não vai ficar fazendo o quê? Não consegue arrumar emprego, não vai ter nada. Então, até para manter o Enem, é importante para manter as expectativas das pessoas e começar a botar pressão nos governadores. Exatamente. E nos prefeitos para voltar. Porque eles foram, na melhor das hipóteses, atabalhoados para fazer a quarentena. Uma coisa é você fazer, não, vai contaminar todo mundo aqui em São Paulo, porque tem vai pegar um ônibus aí vai pegar um ônibus lá na zona oeste, vai pegar lá na Lapa e vai até Ferraz de Vasconcelos. Quero ver como é que você vai. Vai ser contaminado. Agora, desculpa, em Batatais, que é uma cidade grande, não é pequena, é outra realidade, que é muito diferente de, própria Mogi das Cruzes, você pega Santa Clara, tô indo aqui pelo Vale do Paraíba, Cunha, por exemplo. Em Cunha não precisava ter parado a aula, fica lá no alto da serra, totalmente isolado. Pindamonhangaba, é outra de realidade. Não, fecha tudo rapidamente, sem preparo, e fica sentado esperando o quê? O caos. Mas se não fizesse isso, não tinha farra sem licitação. Mas me chamou a atenção, Alessandro, é que nessa crise toda, então você tem aqui, vamos dar o benefício da dúvida que foi só incompetência. Não é? Para que o seu guru, nesse momento, vai ligar para o Paulo Guedes, se é que é verdade aquela ligação, né? Mas eu acho que porque ele não desmentiu, para tentar convencer o Paulo Guedes a renunciar. É para colocar o caos no país, não é? É no mínimo esquisito. Que você ganha? Oi? É no mínimo esquisito. No mínimo, então, sendo muito legal. Ministro, deixa eu fazer algumas perguntas aqui dos membros aqui, ó. Vou começar aqui com o Gabriel Henrique, esse daqui é o nosso Gabrielzinho. Gabrielzinho, que ele é um ótimo exemplo disso que o senhor estava falando. Gabrielzinho. Fala, Gabriel, tudo bem? 19 anos e já tem uma profissão, já. Ele é mecânico, já tá para abrir a própria oficina dele, com a ajuda Show do pai. de bola. Saía de Ferraz de Vasconcelos para estudar aqui no Ipiranga. Olha o rolê que esse menino fazia, ó. Ferraz de Vasconcelos é como os jardins da Zona Leste, não é só playboyzada. Vamos lá, ó. Ferraz de Vasconcelos é o seguinte, depois que você andou a Zona Leste inteirinho, terminou, aí começa a Ferraz. Vamos lá, pergunta pro Weintrauber como anda o processo de reforma que precisa ser feita no ensino fundamental e médio para melhorar o ensino e os conteúdos, matérias e também priorização, ampliação de ensino técnico, ETEC, Senai, e poder até criar umas escolas técnicas nacional no país. E fala para ele que se precisar de pessoas para fazer projetos para melhorar a educação, me chama que eu tenho boas ideias aí. Ó, ainda se vendeu, olha. Tá certo, pô. Tem que saber vender, pô. Não é verdade? Pô, você entra na loja, vai comprar um sapato, bom vendedor. Comprou o sapato, o que você fala? Quer outro? Quer uma meia? Precisa de um cinto? Exatamente, pô, lógico. Já oferece mais alguma coisa. Vamos lá. Nos dois casos já está andando. O material já foi mudado, toda a técnica, toda a abordagem, toda a parte já foi apresentada ao MEC. Gradualmente isso vai sendo adotado pelos estados e municípios. Mas essa primeira parte da técnica já foi mudada. Você pode alfabetizar desde que você pode usar qualquer método, desde que haja evidência científica que o método funciona. Sabe por que isso? Paulo Freire não funciona. Essa é uma certeza. Então, assim, isso já está andando, o material já foi feito, já está sendo implementado, já está andando. É que agora, na quarentena, as pessoas não conseguem perceber. Mas já começou. Ensino técnico. Complementando essa pergunta do Gabriel, eu queria entender uma coisa também. Não tem como... desculpa também, eu não entendo como funciona todos os meandros. Olha, sempre quis usar a palavra meandros. Eu não entendo como funcionam todos os meandros. Mas não tem como colocar nas escolas um ensino para ensinar as crianças desde cedo a vender, porque hoje em dia as únicas crianças e jovens que sabem vender são aqueles que deram sorte de ter pais empreendedores. Por exemplo, o Jamal, ele por me ver negociando no ferro velho e tal, ele tem essa manha.
Entendeu? Então ele, por exemplo, ele chega uma revistinha em quadrinho aqui no Ferro Velho, ele vende pros amigos, ele lê e vende depois pros amigos dele na escola. Pra ele é comum. Pra ele é comum negociar. E ele fica, o meu filho mais velho, ele trabalha com vendas, ele então, nossa, eu vejo as histórias dele de como ele conseguiu reverter a venda e dobrar ela, ele se admira com isso, entendeu? Não tinha como colocar isso na grade de alguma forma? Não. A minha prioridade, e assim, eu sou franco, direto e reto. Uhum. A minha prioridade é ensinar a ler, escrever e fazer uma conta. Essa é a minha prioridade. Tem gente que fala, vamos fazer curso de mercado financeiro, finanças. Fala, metade das crianças, metade, 50% chega no terceiro ano, sem poder falar assim, lê aqui para mim, o que está escrito aqui? Eu gosto de jogar bola, não consegue. Escreve aí para mim, eu vou para a escola, escreve, não consegue. Metade, 50%. 2 vezes 3 mais 5. Metade não consegue fazer essa conta que eu te falei no terceiro ano. É um desastre total. Então, quando a gente fala assim, será que não dá para ensinar? Tem gente que manda. Será que dá para ter aula de latim? Fala, bicho, porra, meu. Não dá. Não dá. Tá difícil o português. Tá... Agora, veja. O que é importante saber? Que isso tudo, para você sair do lugar, a primeira coisa é falar, não estou satisfeito com a atual circunstância, então eu quero sair daqui. Quem foi que inventou essa coisa bonita da progressão continuada? Não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer, e vai passando de ano. Quem foi? Como secretário municipal da educação. Não, secretário municipal da educação, isso é mais antigo. Paulo Freire. Da Erundina. É que eu sou mais velho que você. Eu só sei que na minha época, se eu sonhasse em reprovar, meu Deus do céu. Mano. Hoje em dia ninguém é reprovado. Se eu sonhasse. Entendeu? E qual o resultado? A criança chega no terceiro ano sem saber ler e escrever. Imagina você está no terceiro ano, a professora lá na frente, e você não entende nada da aula, nada, zero. Quarto ano, quinto ano, você larga a escola. Depois... Então, o que acontece? Você vê nitidamente os ciclos, como acabou a reprovação, a criança passa e ela sai da escola. Por quê? Porque a escola virou um inferno para ela, ela não entende nada. Zero, passa o dia inteiro lá para comer a merenda e não aprender nada. Então, veja, certas coisas não dá para fazer. Certas coisas eu vou falar na lata, não dá. Então, latim, francês, negociação... Eu estou lutando, Alessandro, para botar laboratório de informática nas escolas. Para ter internet e computador nas escolas. Essa é a minha luta. Entendeu? É muito mais básica. Mas é uma ideia para o futuro, eu adoraria. Deixa eu te falar algumas coisas. Não, você tem que fazer uma... não, deixa eu te falar. A outra pergunta do Gabriel é assim, eu já dei a resposta. A gente está aumentando fortemente a quantidade de cursos técnicos. Principalmente os que combinam distância com prática. Certas aulas você não precisa fazer presencial, a gente não precisa mais estar presente para ter essa conversa aqui. Exatamente. Agora, o laboratório precisa ser presencial. Então, no curso técnico, laboratório presencial, 1 ou 2 aulas por semana, o resto à distância. O custo vai muito mais para baixo, a desistência, porque hoje em dia o transporte é complicado, principalmente numa cidade grande como São Paulo. Então é um sucesso e a gente está expandindo, vai expandir fortemente nessa combinação aí. Deus quiser. Tem mais perguntas, essa é uma briga feia que o senhor vai arrumar, viu? Porque é muita gente ganhando em cima disso. Vamos lá, tem o Edson Rios aqui, ó. Eu acho que ele queria falar alguma coisa, amor. Oi? Eu acho que o Melis queria falar alguma coisa. Não, ele perguntou se tinha mais uma pergunta. Ah, tá. Que eu tenho que... Daqui a pouco eu tenho que voar aqui que... Não, fala que o senhor não tá comigo. Eu tenho um carrossel de problema. Já vai ter que deixar outra entrevista agendada, então. Foi não, pouco. Pode ser, se me convidar de novo e não me chamar de sua excelência, não vier com esse cocobole todo do começo aí. Não, agora o senhor já é de casa já, ó. Mais uma aqui do Edson Rios. Aqui vamos responder rapidão, então. Do Edson Rios quando é que a ideologia de Paulo Freire deixará de existir nas escolas? A volta das matérias OSPB e Moral e Cívica, amplitude dos cursos grátis, técnicos para adultos pelo Senac... essa aqui o senhor praticamente já respondeu. E aqui, ó. E se vai voltar as matérias OSPB e Moral e Cívica? Eu peguei OSPB e Moral e Cívica.
Entendeu? E a ideologia do Paulo Freire, quando é que o senhor vai conseguir limpar de vez, assim, ó, passar o detergente? A luta é diária, a luta é contínua. Quando é que você sossegou da educação e do ensino dos seus filhos? Conta pra mim. Quando você ficou tranquilo? Já eduquei, já estão criados? Nunca. Até hoje eu tô ensinando o mais velho. Nunca. O dia que a gente se livrar do Paulo Freire, eles vão inventar uma outra coisa para transformar a gente em escravos. Nunca. A diferença é que a gente acordou. E agora a gente sabe o que eles fizeram. Aqui, ó. Uma da Raquel Lira aqui, ó. Negão pergunta para ele como vai ficar o ano letivo de 2020, se será cancelado ou não, e se as medidas de ensino à distância tomadas pelos estados estão sendo efetivas para as nossas crianças. Essa daqui eu já quero abrir, dizendo que o tal do aplicativo que criaram aqui para São Paulo, ele só funcionou hoje. Faz acho que 2, 3 vezes, né, amor? Que você tentou, ele não funcionou. Hoje ele funcionou. Entendeu? A gente flexibilizou, não precisa mais ter 200 dias de aula, são 800 horas apenas. A matéria tem que ser dada. Como é que vai ser dada sábado, domingo? Cada estado, cada município vai ter que se encontrar. Eu acho que, por exemplo, tem cidades sem nenhum caso de coronavírus, ou com um único caso, assim, que fechou. E eu não estou entrando no mérito de como é que não é. Mas Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem pouquíssimos casos. Os hospitais estão vazios. Onde o bicho está pegando mesmo é ali. Manaus, começou a pegar agora no Pará, São Luís, Fortaleza e Pernambuco, e Recife. Então, assim, para cada cidade a sua realidade. Eu acho que tem prefeito que deveria voltar hoje às aulas. Eu acho que já deveriam ter voltado há 2 semanas. Eu acho que nós soltamos, logo no começo da epidemia, estamos falando de 2 meses atrás, soltamos 500 milhões de reais para reforçar a compra de material para higienizar as escolas. Álcool gel, papel, toalha, sabonete e água sanitária. Então o pessoal tem que começar a correr atrás. Como estamos mantendo o Enem, isso é uma pressão para os governadores e prefeitos se mexerem. Não vai poder botar a culpa no governo federal, falar o ano está perdido nada, tem que lutar, tem que tentar salvar esse ano das crianças, do Brasil, de todo mundo, tem que tentar salvar. E como é que você faz isso? Cada cidade, não dá para comparar a realidade do estado de São Paulo com a realidade de Alagoas, então assim, a gente tem que acompanhar caso a caso. O que nós vamos fazer é dar o máximo de flexibilidade possível. Eu acho que em breve as aulas deveriam voltar, e cabe, eu acho, ao cidadão perguntar para o prefeito e governador das cidades que não tem muitos casos. Barra do Turvo, lá no sul do estado de São Paulo, quantos casos tem? Nenhum. Pariquera-Sul, quantos casos tem? Nenhum. Vamos para São José do Rio Preto, tem 2 casos, aonde? Estão localizados ali e tal. Dá para voltar a aula? Dá, volta. Não dá, não volta. Sendo que também as cidades estão praticamente fechadas, né? E o vírus não vem pelo ar e escolhe uma cidade para pousar, entendeu? Ou seja, tipo, não faz sentido. Eu vou ter que correr, Alessandro, mas o que acontece? Eu peço que as pessoas comecem a questionar se realmente precisa ter essa quarentena toda. Óbvio, seguindo aí a orientação do Ministério da Saúde, mas o exemplo que eu dou mais cabal é o seguinte: as pessoas não sabem, mas eu aqui sou responsável por 50 hospitais universitários. A maior rede de hospitais do Brasil está comigo. Debaixo da EBSER tem 40, então a gente acompanha no Brasil todo o que está acontecendo em termos de hospital. Exatamente. Eu te afirmo quantos leitos disponíveis eu tenho nas regiões mais críticas, como por exemplo Manaus. Ontem todos os leitos estavam ocupados, fato. A gente vai subir, que a gente está investindo para ampliar, mais 15 leitos essa semana. Ministro, eu quero agradecer de verdade mesmo essa... Oi? Eu quero agradecer de verdade, eu sei que o senhor tá com... Os meninos já estão mandando mensagem aqui pra mim, negão, acelera isso aí, entendeu? Olha, de verdade eu vou ter que ir. Me chama uma outra vez, não, agora o senhor vai vir até no próximo churrasco, se tiver aqui em São Paulo. Eu faço churrasco com meus inscritos. Obrigada, vai ser um prazer. Obrigada. Mas você não é muito fresco não pra churrasco, não. Não, eu tenho um churrasco. Não vai fazer o comer que fica assim ainda, ó. Colocando sal assim, ó. Mas muito obrigado, Abraão, de verdade. Eu que agradeço mesmo. Obrigado. Vou tirar um print agora que tem quase 7 mil pessoas assistindo a gente.
e vou esfregar na cara do meu amigo Caio Coppola, que tá lá na CNN, e eu tô dando mais ibope que ele. Entendeu? Alessandro, Cleide, obrigado. Fica com Deus, hein? Obrigado. Obrigada. Valeu mesmo. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Ah, moleque! A quebrada venceu, papai!